texto escrito por Santana Dionísio, quando era um dos diretores da revista Águia da Renascença Portuguesa, já na sua quinta série, no 20º ano de existência, em 1932, no número 1, nos diz sobre Antero. O artigo intitula-se Apontamentos Antero Político e vou lê-lo como homenagem a Santana Dionísio e Antero de Quental. Santana Dionísio, com quem convivi bastante na década de 80 e 90, sobretudo no 80, e Antero, que continua a ser um dos seres da tradição espiritual portuguesa com o qual tenho entablado uma relação de amizade, de estudo, de partilha mútua, de conhecimentos e de aspirações luminosas. Possa este texto, a sua leitura e algum eventual comentário chegarem tanto a Antero como a Santana Dionísio nos mundos psicoespirituais onde eles estiverem e de alguma forma contribuírem para uma maior luz deles e, claro, também nossa. Para a história da doutrinação democrática em Portugal, o estudo da obra política de Antero é muito mais importante que a consulta, 3 pontinhos, de toda a coleção do mundo ou do século até 1910, data da implantação da República. Antero, em 1871, entre parênteses, diremos, quando faz a sua famosa conferência Causa de Decadência dos Povos Peninsulares nos últimos séculos, diz-nos: Antero, em 1871, tinha já visto e escrito uma meia dúzia de coisas que os homens da propaganda desconheciam inteiramente e que ainda hoje necessitam ser revividas para que o conceito de democracia seja entre nós reabilitado, isto é, para que se compreenda que a democracia nunca existiu em Portugal. Comentário: será que se aplica aos nossos dias? Certamente que muitas das reflexões, apesar da grande mudança que durante alguns anos vigorou em Portugal com o 25 de abril de 1974. A Conferência do Casino sobre as causas da decadência dos povos peninsulares é o diagnóstico mais corajoso e inteligente que tem sido feito acerca das enfermidades do organismo social português. Neste documento implacável e lúcido está a explicação dos nossos males mais profundos e a indicação da sua verdadeira cura. Felizmente, essa preciosa conferência só recentemente foi desenterrada do esquecimento de meio século. Comentário: no século XX e XXI foi mais lida, mais reeditada. Alguns seres valorizaram-na muito, nomeadamente Eduardo Lourenço, Ana Maria Almeida Martins, e não está tão esquecida, ainda que o aprofundamento não se faça tanto como poderia ser. A visão anteriana do nosso problema político tinha de certo alguns vícios. Um deles era, por exemplo, o de supor que a liberdade é incompatível com a centralização e que Jean-Jacques Rousseau, dando como base a sua sistematização a nacionalidade unitária, foi o primeiro e o maior obstáculo da realização da democracia com a Revolução Francesa. Para ele, o único processo de transportar a democracia para o terreno social era o da municipalização das liberdades. Nisto, Antero era um pouco vítima, talvez, da admiração que é corrente e justificada pela organização política das cidades gregas, ou ainda mais pelo sistema central da República Helvética.
Outro ponto de vista discutível da política anteriana é aquela em que está a Federação dos Povos Peninsulares como uma consequência natural inevitável da sua democratização. Aqui podemos ver que a municipalização das liberdades tem sido bastante manipulada e destruída. Os presidentes das câmaras agem constantemente em total desacordo com o bem do município ou dos municípios, nomeadamente em termos de proteção do ambiente, ou de sítios históricos, isso é mais do que evidente. Quanto à Federação dos Povos Peninsulares, pois vemos que a União Europeia acabou por absorver essas tendências possíveis que pudessem e tornou-se uma espada de dois gumes, pois sujeita-nos constantemente à submissão a decisões de forma alguma são consentâneas com o grau de evolução espiritual, histórica e ética que Portugal tinha e que naturalmente vai perdendo nesta sua submersão numa política europeísta anglo-americana, ditada pelos interesses anglo-americanos, israelitas, sauditas e da finança internacional, com grandes consequências negativas para os nacionais, para as empresas, para as relações também com outros povos europeus, muito mais europeus, quase, que a Rússia, que a Inglaterra ou os Estados Unidos, o caso da Rússia. Continuemos. Mas a par destas convicções que não é possível aceitar sem retificação, quantas coisas importantes de interesse doutrinário e nacional foram postas a descoberto pela extraordinária inteligência de Antero. A sua sagacidade mostra-se tanto no sentido histórico com que ele examina as instituições medievais, como no desenvolvimento discursivo, no estilo linear e rico de claridades. Das ideias mais emaranhadas. O poeta, o metafísico, o político, o homem da vida moral íntegra e sem mácula transparecem nesse estilo como uma árvore que se debruça sobre a superfície tranquila e verde de um lago. Uma belíssima imagem do também poeta metafísico e ensaísta e professor Santana Dionísio, um grande convivente e dialogante. A árvore que se debruça sobre a superfície tranquila e verde de um lago. Homem de vida moral íntegra e sem mácula. Continuemos. Antero foi verdadeiramente no nosso meio um caso teratológico, inexplicável, uma espécie de floração tropical germinada num terreno frio e seco. Felizmente para ele, a doença quase misteriosa começou a miná-lo quando ele se preparava para exercer uma ação decisiva na política e na cultura portuguesa e o postou numa abolia incurável, deu-lhe a ilusão de que a incompreensão e hostilidade do meio se devia à fatalidade que não lhe consentia realizar uma obra metódica e contínua. Foi o que obstou que ele visse a causa verdadeira da sua inadaptação e impediu que ele resvalasse no sarcasmo, no isolamento ou num suicídio mais prematuro. Aqui temos uma interpretação interessante de Santana em relação ao problema psiconervoso com efeitos também físicos em Antero, que Santana vai considerar que esse fator não era o mais importante, mas a sua inadaptação, mas sobretudo o conservadorismo e outros aspectos negativos da sociedade portuguesa.
A obra, continuamos, obra anteriana, apesar de fragmentária, tem o suficiente para que avaliemos a envergadura do seu pensamento político e a seriedade da cultura de que este pensamento se alimentava. Nenhum homem da propaganda republicana possuiu um tão alto grau estes dois requisitos de uma política de ideias. Diremos mais, nunca em Portugal um homem aliou, como Antero de Cantal, as faculdades da alta especulação, a profundidade e largueza de uma cultura europeia, como ele possuía, com a viva preocupação de acotuar sobre a sua geração e retificar os rumos incertos da nacionalidade. Herculano, Oliveira Martins e Sampaio Bruno, conseguiram de certo realizar uma obra de cultura mais inteira e duradoura, sem deixar a toda a vida de exercer certa ação sobre os homens do seu tempo, mas nenhum depois, como Antero, tanta humanidade, isto é, tanto ardor juvenil nas análises e exultações que saíram da sua pena ágil e da sua alma límpida, como a água dos seus grandes olhos azuis. Ou outras belas imagens de Santana Dionísio, sempre juntando também o coração e a cabeça. E, de certa forma, até nem tendo percepção no século XXI, como Antero de Cantal é muito mais estudado e valorizado e lido que Herculano, Oliveira Martins ou Sampaio Bruno. Ainda que, infelizmente, muitas vezes se vá para os sonetos, e muitos deles bastante lúgubres ou tristes, ou influenciados pelas visões do inconsciente e do vazio, e sem as notas mais luminosas que transparecem, e essa sim é, quanto a mim, a sua obra-chave, a sua epistolografia, as suas cartas aos amigos e também, certamente, alguns textos de prosa, os já nomeados, e também as tendências gerais da filosofia na segunda metade do século XIX, uma obra bastante valiosa, filosófico-metafísica. Antero tinha todos os requisitos fisionómicos e espirituais de um apóstolo. A sua aventura de tipógrafo define-o. A política não era para ele um tema especulativo ou uma fatalidade passional. Era uma imposição da sua simpatia pelos humildes e, acima disso, uma exigência da sua consciência ávida de justiça. Não era, como os tribunos da propaganda republicana, um romântico declamador que misturava ditiramos com promessas grosseiras, indignas de uma doutrinação democrática séria. Nem tão pouco afagava a patriotite senil que nos tolhe, proclamando em tropos sonoros as glórias guerreiras e descobridoras dos portugueses de antanho. Antero sabia bem que a democracia é um regime muito difícil, que para ela ser uma realidade é necessário que cada cidadão seja uma unidade moral incorruptível, solidária, vigilante. Uma unidade moral incorruptível, solidária e vigilante. E sabia ainda que um povo como o nosso, alimentado durante 2 séculos por um orgulho estúpido, curvado em semicúpio sob as águas mortas e pouco limpas, num passado mistificado por muitas gerações de rebuscadores de patranhas guardadas na torre do tombo, não poderia nunca elevar-se até esse regime sem que o ajudassem a erguer-se dessa lamentável posição, para que ele visse melhor que o seu destino não é a miragem saudosista dessas irreversíveis glórias. E podemos acrescentar aqui esses quintos impérios em que tantos tombaram ou se mistificaram e iludiram, fechemos parênteses, mas a marcha forçada e enérgica pelo caminho já poluído por outros povos que vão longe na linha do horizonte. O grande mérito da pregação de Antero está justamente na emancipação que ela representa da natureza política. Entre parênteses, a Conferência sobre as Causas de Decadência dos Povos Peninsulares e o outro escrito, Portugal perante a Revolução de Espanha. A sua dominação
doutrinação democrática assenta numa impiedosa revisão histórica até chegar à conclusão, entre parênteses, cuja refutação endossamos aos nossos pobres integralistas, de que o passado é a nossa fatalidade. Que há uma pequena crítica de Santana Dias ao integralismo de António Sardinha, de Hipólito Raposo e de outros que se agarraram demasiado ao passado. Não se pensa, todavia, que esta emancipação dos prejuízos saudosistas é em Antero uma simples consequência do seu ardor libertário. Seria um engano grosseiro. Em Antero, como em todos os verdadeiros políticos de ideia, os juízos históricos ou sociais são sempre redutíveis a juízos morais. Assim ele nos diz, Prosas, volume 2, da edição da imprensa da Universidade de Coimbra, página 231. O patriotismo heróico de Portugal do século XVI continha em si mesmo os gérmenes da própria dissolução. Era grande, mas não era justo. Ora, nada dura no mundo senão pela justiça. Tinha fatalmente de se corromper essa orgulhosa ideia nacional fundada na violência da conquista, na intolerância religiosa e no despotismo religioso. Estas palavras de Antero são bem atuais quando vemos a arrogância, a hubris do Império Anglo-Americano, como tenta ditar leis injustas sobre todo o mundo e fazendo bullying com todos aqueles que têm visões mais socialistas, mais justas e mais fraternas. Caso de Cuba, Venezuela, Síria, Irão, Rússia e outros. Continuamos com a citação. O heroísmo que tem de durar lança as suas raízes na região mais inalterável, mais incorruptível da consciência humana, e as do nosso heroísmo não chegaram lá. Foi uma espécie de cisão nacional. Não foi um ato refletido, filho de liberdade moral, um esforço supremo pela justiça. Foi apenas um egoísmo sublime. Por isso, mártires da própria obra, nossa queda foi cheia de tristeza e confusão. Nem nos ficou no rosto a serenidade luminosa dos verdadeiros mártires. Bela imagem de Antero, até para Alcácer Quibir. Continuemos. Por aqui se vê claramente que Antero não era, como insinua algumas vergônteas do nosso barresismo, do Barres, integralista francês, um desenraizado, um iconoclasta ignário e colérico das, abre citação, venerando as glórias da Grey. Era simplesmente um pensador sério e profundo, guiado nos seus julgamentos por uma consciência límpida, inflexível e superior a todas as mentiras convencionais que se alimentam ainda muitos portugueses. Tal como hoje em dia, com o agravante de que os média internacionais, completamente controlados pelo sistema de massificação e de alienação, inundam a mente das pessoas de tanta desinformação e de tanto lixo, que esta mente pura e o discernimento intuitivo da verdade vai sendo cada vez mais embotado. Daí a minha recomendação: cortem com a televisão. Continuemos. Tal como eu fiz. Continuemos. Antero estava longe de ser, efetivamente, um negativista, um destruidor do sistema. Ele sabia bem que a revolução não é sinónimo de convulsão ululante, desordenada e sangrenta. E faz aqui uma citação, em nota de rodapé. Revolução não quer dizer guerra, mas sim paz. Não quer dizer licença, mas sim ordem. Ordem verdadeira pela verdadeira liberdade. Longe da plapa insurreição, pretende preveni-la, torná-la impossível. Só os seus inimigos, desesperando-a, a podem obrigar a lançar mão das armas. O cristianismo foi a revolução do mundo antigo. A revolução não é mais do que o cristianismo do mundo moderno.
citação das causas da decadência. Eu sabia bem que a evolução não é sinónimo da convulsão dolante, desordenada e sangrenta, como ainda muita gente timorata e provocadora destas aparentes revoluções pensa. Mas eu sabia também que a missão construtiva do revolucionário, embora obra de paz, de revelação, quase de ciência, não pode deixar de ser extremamente lúcida e impiedosa na pesquisa dos agentes mórbidos do organismo social que se pretende tonificar. Nessa pesquisa foi ele realmente implacável. Portugal, escreve, é uma nação enferma e do pior género de enfermidade, o languor e enfraquecimento gradual que, sem febre, sem delírio, consome tanto mais seguramente quanto não se vê órgão especialmente atacado, nem se atina com o nome da misteriosa doença. A doença existe todavia. 3 anos depois, Antero mostrava ter descoberto as 3 causas profundas e complexas da misteriosa profundidade: o catolicismo, o estatismo absoluto e a mentalidade imperialista. E é só depois de uma análise inexorável e impecável destas 3 causas mórbidas que Antero acaba por declarar com a frieza de um médico: a nossa fatalidade é a nossa história, que é, pois, necessário para readquirirmos o nosso lugar na civilização, para entrarmos outra vez na comunhão da Europa culta, é necessário um esforço viril, um esforço supremo, quebrar resolutamente com o passado. Oponhamos ao catolicismo, e agora são excertos de citações de Antero, excertos do discurso de Antero, nas causas da decadência. Oponhamos ao catolicismo, pontinhos, a consciência livre, a contemplação direta do divino pelo humano, pontinhos. Oponhamos à anarquia centralizada, a federação republicana. E, finalmente, à inércia industrial, opunhamos a iniciativa do trabalho livre, a indústria do povo, pelo povo e para o povo, operando assim gradualmente a transição para o mundo novo, industrial do socialismo, a quem pertence o futuro. Sabemos bem como aqui tudo isto acabou por ser traído e o capitalismo, o neoliberalismo e os neoconservadores, warmongers, imperialistas têm destroçado a riqueza e a estabilidade dos povos, reduzindo a ruínas civilizações, ecossistemas, tradições, liberdades. Continuemos. Mas não se julga a clarividência de Ampère apenas revelou na análise retrospectiva dos erros da nacionalidade. Na sua obra há também advertências proféticas e tremendas. A sua convicção de que a democracia é impatível com a centralização resultava da descoberta de uma coisa por ser tão comezinha e palpável, ninguém geralmente conta dela. É a monstruosa tautologia económica em que vivem as nações com uma burocracia exagerada, com um funcionalismo em desproporção com as suas capacidades criadoras. O funcionalismo, escrevia ele em 1868, é o triunfo da centralização, 3 pontinhos, e pode, sem ironia, dizer-se que uma nação centralizada não chega à sua plenitude enquanto uma metade dos cidadãos não estiver constantemente ocupada em vigiar, governar, corrigir a outra metade. Mas toda essa gente vive, 3 pontos, vive, absorve e não produz. A ruína das nações centralizadas começa por aqui. Não há relação entre o que sai do trabalho e o que exige o consumo. Para acudir às necessidades do dia é preciso hipotecar o futuro. Mas no futuro há uma hora em que chega a ser o presente e nessa hora aparece por tal forma enfraquecido e sobrecarregado que já para viver precisa pedir a um outro futuro mais longínquo o dobro e o triplo que tinham pedido a ele. É neste momento que o fisco
mortal e simples organismo como os outros, se desmascara e deixa ver o monstro cruel, tirânico e disforme que é realmente. Nesse momento de brutal fraqueza, toda a política se resume numa única palavra: dinheiro. Ponto de exclamação. Todo o programa do governo se resume numa única frase: é necessário que o povo pague. O Estado transforma-se numa horrível máquina de triturar fortunas, homens, vontades, contanto que desses restos sangrentos possa extrair um pouco de ouro. Mas para isto é necessário ser forte. E o Estado fatalmente se encontra, toma a feição de um exército sempre em armas, no meio de um povo mal submetido, até submeter a sua verdadeira forma, a tirania. Uma tirania administrativa e fiscal como a de Diocleciano em Roma, como a de Luís XIV em França, e como até que talvez vejamos dentro de poucos anos em Portugal. Prosas, segundo volume, página 74. Que Antero é muito profético. Chega mesmo até ao século XXI. E esta obsessão da classe política de fazer dinheiro, de explorar os povos imperialisticamente ou nacionalmente ou monopolisticamente, não tem praticamente cura. É mesmo o egoísmo desenfreado. E as religiões, já de si próprias, cheias de contradições e de fábulas, ainda com uma grande riqueza de tradição mística e moral, não têm conseguido, em muitos casos, oferecer uma resistência ao domínio da obsessão político-financeira que oprime os povos. Faltariam umas Nações Unidas de sábios, de cientistas, de artistas, de religiosos, de servidores, de médicos, que pudessem dar e partilhar a sua sabedoria e a sua diplomacia de forma a resolver os conflitos pelo diálogo, pela justiça e a verdade, e não pela guerra e pela violência ou pelo bullying das sanções, como os americanos têm violentamente introduzido sob a ameaça das guerras violentíssimas que têm feito no Médio Oriente. Esqueçamos isso, avancemos. Com Santana Dionísio, aos precursores da República que pregavam ditirambicamente nos comícios a revolução, mas que não diziam, porque os desconheciam, quais os erros e as injustiças que essa revolução devia corrigir e reparar, e aos homens que depois da implantação da República em 1910 herdaram o mesmo espírito balofo e vago, entregando-se a uma política timidamente reformista e oportunista, desacreditando as ideias de que se diziam depositários, faltou esta corajosa lucidez com que Antero tão rigorosamente descobria, nas legendas frias da história, as causas íntimas e profundas do crepúsculo da nacionalidade, e adivinhava na luz pálida desse crepúsculo as ameaças torvas da noite que nos cobre. Isto descreve, e muito bem, Santana Dionísio, comentando Antero, escreve em 1932. Faz quase lembrar o fim da mensagem, o Nevoeiro, o poema Nevoeiro, em que Fernando Pessoa também se queixa que ninguém sabe que coisa quer, nem tem a vontade correta de querer fazer erguer, apelando ainda, contudo, no fim, ao valete fratres, um apelo a que seres mais espirituais pudessem dinamizar e liderar, mas tudo isso se tem perdido numa massificação de uma sociedade de consumo e de espetáculo e de violência e de opressão e simultaneamente de pobreza, que torna Antero um dos grandes mestres da utopia em Portugal, um dos grandes mestres, tal como Santana Dionísio, do conhecimento lúcido, íntegro, puro, moral, ético, o que tanto falta nos dias de hoje. Para eles,
E aqui vai o voo da águia. Voem as melhores irradiações do nosso coração, com gratidão por pertencermos a esta tradição perene, universal, da luz, dos seres que aspiram à luz e dos seres que comungam com os portadores da luz, e da tradição espiritual portuguesa. Aqui Antero, Santana Dionísio, Leonardo de Coimbra, Jaime de Magalhães Lima, Damião de Góis, Camões, Jorge Ferreira de Vasconcelos, Bocage, Ladila Pereira de Costa, Agostinho da Silva e tantos outros, não tantos como seria desejar, deram testemunho e apelam a que saibamos erguer as nossas almas, não as deixando ser soterradas pela luta pela sobrevivência e pelo consumismo dos espetáculos e das televisões e das comunicações excessivas pelos telemóveis, e possamos ler, meditar, contemplar as mandalas, as sabedorias, as obras de pintura de grandes mestres, de grandes sábios que tenham representado essa subida do ser humano até ao espírito, até à comunhão com o mundo espiritual, os grandes seres e a própria divindade. Possa, então, a luz do amor divino brilharem mais em nós. Possa o nosso corpo espiritual ser mais sentido e consciencializado, e não nos deixarmos vigarizar por tanto movimento de ajuda, de autoajuda, de nova era, de ocultismo, de cabalismo, de espiritismo, de hipnotismo, de regressões, de canalizações, onde 90% é patranha, com alguns leves de intuições apenas humanas. Possamos nós, pois, aprofundar a sabedoria com lucidez e humildade e perseverança dentro de nós próprios, e invocando a divindade que é representada na tradição islâmica, Allah, La ilaha, ou a tradição, por exemplo, budista com Mani Padme Hum, ou na indiana Om Tat Sat. Possamos nós descobrir as nossas orações simples, mas eficazes, íntimas, que assimilemos verdadeiramente e nos propulsionem à realização espiritual. Om Antero de Cantal, luz e amor para vós. Om Santana Dionísio, luz e amor para vós. E luz e amor para quem me ouve, para quem se ouve. Tatuam assim, tu és o Espírito, és um Espírito, tu és o Espírito. Om Tat Sat, Pax, Lux, Om. Yo